As vestes islâmicas, como a burca e o niqab, deixam de ser autorizadas em espaços públicos, onde toda a face fica praticamente tapada. O niqab é muito semelhante, mas deixa uma ligeira abertura no rosto. Ambos podem vir a ficar proibidos na rua. Analisamos este tema e também a lei dos estrangeiros com os nossos convidados Bruno Nunes, pelo Chega, António Rodrigues, pelo PSD e Jorge Pinto, pelo LIVRE. Boa tarde aos três, sejam bem-vindos. Bruno Nunes, começo por si. A esquerda e a direita está dividida neste tema. O Parlamento está a colocar em causa a liberdade religiosa, como alguns defendem, ou não? Bom, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas de painel e quem nos acompanha lá em casa. Dizer-lhe que eu acho que a medida é mais do que uma mera lei. Nós temos que perceber que, tal como disse o Sheikh David Munir, que está em Portugal há cerca de 30 anos, nós temos que entender que quando, olha, é quase a lógica do em Roma ser romano. Portanto, nós temos a nossa tradição, temos a nossa cultura, temos a nossa forma de nos organizar em sociedade. A mim o que me surpreende nesta posição de alguma extrema-esquerda em Portugal, até porque o Partido Socialista ficou ali claramente dividido, é o facto de vermos tantas vezes a defesa da liberdade da mulher, é a forma de contestarem aquilo que acontece e que todos condenamos com as mulheres no Irão, do apedrejamento no Afeganistão, de trazerem tantas vezes à Assembleia da República as medidas de proteção, por exemplo, para jovens afegãs que estão em Lisboa. E eu não acredito que quando temos estes fluxos migratórios, que as pessoas, ao fugirem de determinada cultura, queiram trazer com elas essa cultura. Portanto, eu acho que aquilo que estamos a fazer é, inclusive, uma medida que a própria comunidade islâmica e aqueles que estão integrados entendem perfeitamente. E sabe que há uns meses atrás, nesta mesma mesa, num debate sobre a liberdade religiosa, o Sheikh David Munir referiu uma coisa que eu acho que é interessante trazer à coação agora nesta altura. Quando ele dizia que a determinada altura a Mesquita Central, ao contrário do que as pessoas pensavam, não é quem controla todas as mesquitas e que ele próprio considera que em Lisboa a não regulamentação, o não controle das aberturas das mesquitas trouxe para Lisboa e para o centro de Lisboa algum radicalismo islâmico com o qual ele não concordava. E, portanto, para nós, a medida não só é uma salvaguarda da nossa segurança, mas é também uma salvaguarda do direito, da liberdade e da igualdade que a mulher deve ter perante o homem. E, portanto, para nós não atinge claramente a liberdade religiosa. E sabe que esta questão, muito mais do que uma questão de liberdade religiosa, é uma questão cultural. Nós sempre tivemos muçulmanos em Portugal. Entendemos que no início dos anos 80 há um grande fluxo de muçulmanos a vir, por exemplo, de Moçambique, que se integraram, que estão perfeitamente presentes na nossa comunidade e que nunca aconteceu este problema com a comunidade muçulmana, que agora temos a aplicação de algumas vestes com as quais não há qualquer hipótese de associar ao tipo de sociedade que nós temos hoje em dia. Quando lutamos tanto pela liberdade e pela igualdade entre homem e mulher, que é tão importante, continuarmos a permitir que esta medida retrógrada seja associada à religião. Não é uma questão religiosa, é uma questão cultural. Bruno Nunes, para fechar, quer responder ao livro e também perguntar-lhe o PS... O PS diz que isto acontece num contexto em que a extrema-direita quer dirigir o ódio contra um alvo específico. Quem é a extrema-direita? Palavras do PS. Pronto. Como não sabemos quem é a extrema-direita... Não. Por isso mesmo, estava a tentar identificar quem é que é a extrema-direita. Como não reconheço a extrema-direita no Parlamento português e reconheço a extrema-esquerda, é o seguinte, deixe só ouvir agora até ao final, porque já tenho pouca paciência para as suas interrupções, para a sua falta de educação. Certo. O LIVRE é um partido que é uma palhaçada, percebe? O que se passa com o LIVRE é o LIVRE não tem argumento. Deixe lá estar caladinho, para ouvir até ao final a minha argumentação e a seguir falo o que quiser. O LIVRE vem tentar meter em toda a discussão assuntos que não têm nada a ver, vem falar do MITAV, vem falar dos casos não sei do quê, do caso não sei o que mais, porque não tem uma fundamentação para justificar perante as mulheres que andaram com a palhaçada da flotilha e a apoiar as flotilhas e a dizer que vão para lá para libertar Gaza, mas não comentam os homicídios, os assassinatos que são feitos em Gaza, não comentam a liberdade que não é dada às mulheres, tentam vir com a retórica, estão mais preocupados em defender a comunidade LGBT e a comunidade trans do que as mulheres, porque para vocês há uma confusão nessa cabeça que é uma coisa patológica, é uma coisa grave, que os senhores não sabem o que são direitos, o que são liberdades, o que são igualdades, inclusive por não saberem fizeram o que fizeram, inclusive à Joacine Catar Moreira, com a discriminação racial que lhe fizeram. Deixe-me só dizer o seguinte, podemos também ter tempo em relação para o a esta lei. tema.
sabe que, respeitando a liberdade religiosa, há situações que se sobrepõem e que não são justificação. Existe a questão da segurança, como disse o António Rodrigues, existe uma questão cultural. A nossa cultura é esta, a defesa da identidade do país, a defesa das mulheres, a igualdade entre as mulheres e não a igualdade e tentativas de discriminação positiva e negativa, Já como o livro claro, faz. ficou Mas claro, coisa, deixe-me só dizer uma coisa. Este partido é dos partidos mais perigosos para as pessoas perceberem lá em casa, que um dia diz que defende a liberdade das mulheres, que no outro dia permite que aconteçam estas atrocidades em relação às mulheres. Este é o partido que defende a legalização da droga. Este é o partido que defende os ocupas e que diz, bom, mas se existirem 200 ou 300 ocupas não há um problema. Bruno, Este é um vamos dar partido também que não espaço serve para para equilibrar os tempos. Já perdeu o argumento. Só valem mais que os 60 de Chega. Não se precisa exposto à hipocrisia. Fica exposto quem defende as mulheres, quem não defende. Quem está aqui nisto apenas para esconder os seus problemas. E no caso do Chega, são muitos, semanalmente. Meus senhores, avancemos para a lei dos estrangeiros para responder. Portugal deixou de ser um país de portas escancaradas para ser um país de portas abertas, mas com regras e com custo para a economia? Vamos lá. Eu não entrei aqui no debate, espero que agora o livro não comece a saltar com a minha intervenção. Dizer-lhe o seguinte. Primeiro, aquilo que acabou de ser dito aqui pelo Jorge Pinto, completamente falso. Certo. A primeira... Jorge, deixe-me terminar. Você é mal educado, mas deixe-me terminar até ao fim. Deixe-me terminar, se faz favor, para ouvir, depois se não gostar, puxo para trás e tento corrigir lá em casa. A primeira proposta que aparece para reforço dos meios do ACT foi apresentado pelo Chega há 2 anos e não pelo livro. Não vale a pena. A questão aqui não é da ACT. A questão aqui não é essa. Aqueles senhores a quem andaram a entregar cravos, a dizer que estamos aqui para ajudar os imigrantes, a acusar a polícia, não os encostem à parede, etc. Nós temos um problema sério com a imigração que subcarregou todos os serviços. O Serviço Nacional de Saúde, a Justiça, a Habitação, e temos um problema muito sério. Era incomportável a forma como o Partido Socialista deixou mais de 400 mil pendências, fora todos aqueles que estavam ilegais, na mão de organizações criminosas, e se há um empresário ou outro que tenha cometido algum aproveitamento, deve ser penalizado por isso. O próprio Presidente da República errou quando vai a Timor e diz que têm que vir para cá e vão para Portugal e façam o que entender, e temos aqui um problema sério. Esta retórica da extrema-esquerda, as pessoas têm que perceber de uma vez por todas, Jorge Calce, já não consigo ouvir. Não é o senhor que vai dizer aquela para retórica da extrema-esquerda, eu vou dar um conselho lá para casa para não dizerem que é o Chega, e aconselho o NAU a fazer a pesquisa do que eu vou dizer. O relatório do Tribunal de Contas do primeiro trimestre deste ano desmonta-vos a todos e diz que o que vocês estão a dizer é mentira. Diz que, inclusive, poderá existir uma insustentabilidade da segurança social caso continuemos a admitir a entrada de imigrantes da forma como está, porque mais tarde ou mais cedo também precisarão do Serviço Nacional de Saúde, de habitação, etc. Foi mais rápido do que esperado. E aquilo que acontece quando dizem o Governo está a aprovar esta lei. Vamos dar justiça aos factos. Está a aprovar esta lei, também em negociação com o Chega. Se era a lei que nós queríamos, não. A nossa lei iria mais além. Existem questões. Agora, temos uma lei que continua a permitir a entrada de estrangeiros. Dentro da meritocracia e das necessidades, não com as cotas que nós queríamos. Agora vocês nem sequer leem. Vocês leem o preâmbulo. Você acabou de mostrar ainda há bocado que nem sequer sabe como é que se faz uma lei. Mas eu depois mando-lhe um e-mail. Deixe-me só dar também espaço ao Jorge para responder. Só para lhe explicar. Não, mas eu quase não falei. Só para lhe explicar como é que se faz uma lei. Não sabe como é que se discute na especialidade. Não sabe o que é que pode ser alterado. Não sabe os pareceres que são vinculativos ou não são vinculativos. Eu envio-lhe o regimento da Assembleia da República. Você estuda um bocadinho. Isto coisa de vir para a televisão como parvoíce, que foi o que fez aqui hoje. Percebe? Pode aprender que ainda vamos a tempo. Isso. Aquilo que o Chega parece querer esconder... Não, Chega, a lei de estrangeiros, fala lá de lei de estrangeiros. O Ministro da Coesão Territorial disse esta semana na Assembleia da República: nos estamos a arriscar a ter grandes projetos do PRR que não serão conseguidos e que não serão cumpridos a tempo porque não temos trabalhadores. Não sou eu que o digo, não é o livro que o diz, é um ministro da AD. E, portanto, se o diz, a razão é evidente. É porque nós precisamos desta mão de obra. Ninguém vem para Portugal para aproveitar as nossas praias e o nosso sol. Precisamos é fazer recuperar. As pessoas vêm para o nosso país para trabalhar. 1,5 milhão, coisas é que estão a desmontar, de facto. Digam lá a verdade. Verde para a imigração. Mas, António, estamos de acordo que o Sr. Ministro disse isto esta semana. Eu ouvi-o. Mas não é com essa sua interpretação. Mas agora depende em que contexto é que estamos a fazer. O próprio Governo criou a chamada Via Verde para a imigração exatamente para que as empresas, de forma organizada, através dos consulados, possam trazer as pessoas já com
habitação, garantia de emprego e garantia de salário. António, quantas não é o empresas que acontecia recorreram? no passado, que as pessoas entravam e nem sequer sabíamos onde é que elas estavam. Estamos de acordo que as pessoas vinham para trabalhar ou não vinham na sua enorme maioria? Não estamos sabemos. de acordo com É uma que boa nem parte do sabíamos. milhão e meio, excedente da quantos é que segurança esconde? social. Diga lá, Estamos de sabe? acordo ou não que uma boa parte do nem excedente da segurança social Não é diga graças asneira. a estes Então, e aqueles trabalhadores. não diga asneira, não vieram para trabalhar. São os dados. É preciso saber ler, é preciso saber Quantos do milhão e interpretar meio é que os estão a dados. trabalhar e a Portanto, descontar? é isto que os dados E para dizem. fecharmos, Diga lá quantos estão a trabalhar. Para fechar, eu fecho com uma Não sabe. mensagem mais Não evidente. sabe. Estas pessoas estão no Não nosso país sabe. porque a economia precisa delas, não é? Por acaso, o índice de Quantos estão a empregabilidade descontar? está em alta, está em valores perto dos Quantos máximos. estão a descontar? Estas pessoas, assim que a Não sabe. economia entra